Olá, tudo bem? Você já reparou que quando você está muito preocupado, ansioso com coisas que irão acontecer, você acaba não desfrutando, aproveitando as coisas boas que acontecem no hoje? É sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Eu quero te convidar a ficar comigo, fazer essa reflexão aqui baseada na palavra de Deus e aprender como lidar com a ansiedade, com a preocupação. Deixa eu me apresentar em primeiro lugar. Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. É um prazer ter você por aqui e poder compartilhar, refletir, meditar na palavra de Deus. Te convido a ficar aqui comigo, a se inscrever no canal caso você não seja inscrito, a deixar o seu like se você gostar do vídeo, também a deixar um comentário, uma pergunta, um pedido de oração e compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Eu quero basear a mensagem ou a reflexão que faremos aqui no texto bíblico que está registrado em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Eu vou fazer a leitura aqui na tradução NVT, Nova Versão Transformadora, que eu gosto muito, por sinal. E está escrito assim: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais do que a roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam dinheiro em celeiros, mas o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Jesus argumenta com seus ouvintes aqui sobre essa questão da preocupação e ele coloca aqui coisas básicas, né? Comer, vestir, e todos nós temos algum nível de preocupação com as coisas que são necessárias para nós. E isso não está errado. O errado nessa questão e que Jesus vem combater, né, esse tipo de comportamento é deixar com que essa preocupação, essa ansiedade, ela domine as suas ações e domine o seu ser. E como eu fiz a pergunta no início, talvez você já tenha vivido essa experiência de ser dominado pela preocupação. Vamos aprender com Jesus como nos comportar aqui. Então ele traz o exemplo aqui dos lírios dos campos e dos pássaros que são cuidados por Deus. E ele coloca isso em comparação conosco. E pergunta: será que nós não temos mais valor do que isso? Será que nós, que temos Deus como Pai, não seríamos cuidados nas nossas necessidades? Vamos pensar aqui. O que é, em primeiro lugar, a ansiedade? A ansiedade é essa preocupação, esse medo. E ele vem do desejo que o ser humano tem de controlar todas as coisas, de ter o controle. Ou seja, se você hoje está preocupado, se vai ter ou não recursos para pagar uma fatura amanhã, o que você está buscando? Você está buscando o controle sobre isso. E não é errado você fazer esse planejamento, né? E a Bíblia recomenda que devemos fazer os planejamentos, mas você não deve deixar de viver o hoje por conta dessa preocupação sobre o amanhã. Então faça os seus planos. O que Jesus está dizendo assim: viva a sua vida ou viva o seu hoje, porque o único dia que você tem é o hoje. O amanhã ainda não veio e para muitas pessoas nem chega. Quem é de nós, né? O texto mais à frente vai dizer quem é de nós que pode acrescentar um côvado que seja a nossa estatura, ou quem pode acrescentar um dia de vida que seja. Nós não temos esse controle e nós precisamos admitir
que não temos o controle sobre todas as coisas. Então nós fazemos o que precisamos fazer, nós planejamos como fazer e nós deixamos aquilo que não controlamos mais nas mãos do Senhor. Então, esse medo, né, que é a ansiedade, ele deve ser posto diante de Deus, porque a Bíblia também nos orienta a não andar ansioso com coisa alguma, né? E ele diz: mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus através das orações e súplicas todas as suas necessidades. Então, o que Deus nos orienta pela sua palavra é que devemos pegar essas nossas preocupações e levar a Ele. Para quê? Para que possamos viver o hoje. E viver o hoje significa pensar e planejar sobre o amanhã, mas também não ignorar as coisas que estão acontecendo. Você já reparou que alguém demasiadamente preocupado ou ansioso com o dia do amanhã, ele deixa de viver hoje? Uma pessoa demasiadamente preocupada e ansiosa com o dia do amanhã, ela normalmente ela se torna uma pessoa irritadiça, ela se torna uma pessoa mal-humorada, ela se torna uma pessoa que não consegue enxergar beleza ou ter alegria com coisas do nosso cotidiano. E o que Jesus diz aqui nesse texto, né, vamos ver mais à frente, ele diz: observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, mas seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? Então, ele nos chama a observar, a olhar, a contemplar e a desfrutar das coisas. Você que tem uma preocupação, você também tem ao seu lado pessoas que são próximas a você, seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seus amigos. E essas pessoas que interagem com você todos os dias, elas têm coisas a acrescentar a você que talvez por uma preocupação demasiada você não consiga contemplar, você não consiga desfrutar. Você acabará se tornando uma pessoa persona não grata, né? Porque nesse momento você acaba envolvido por uma aura, né? Por uma cobertura negativa aqui, e as pessoas não querem estar perto de pessoas negativas. Então, a ansiedade é algo natural, é inerente ao ser humano. Todos nós temos ansiedade e preocupações, mas precisamos tomar o controle dessa ansiedade, dessa preocupação, confiando sempre em Deus. E viver o hoje, né, que é o segundo ponto, já falei aqui, não deixe de desfrutar o hoje. Tem coisas maravilhosas que vão acontecer no dia de hoje e que você precisa desfrutar, aproveitar, tá? Terceiro ponto, que devemos ser prudentes, né? É o que eu falei aqui, ter essa prudência, fazer planejamentos, não tomar ações, né, que comprometam coisas importantes, porque ele diz aqui, né, sobre alimentos, sobre veste, sobre coisas essenciais. E muitas das vezes nós não temos essa prudência. Vamos supor, nossos recursos são limitados e nós gastamos o nosso recurso naquilo que não é pão, que a Bíblia diz que não devemos fazer isso, que a gente gasta com coisas que não são essenciais para nós, naturalmente vai faltar para o que é essencial. Então, a palavra de Deus também nos traz essa orientação de sermos prudentes com relação aos recursos que Deus nos dá, ou seja, sermos bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus nos dá. E o recurso é só um exemplo, porque muitas outras coisas nós não somos prudentes também. Então vamos supor aqui uma outra situação, uma situação emocional. Alguém
que não é prudente, né, e entrega o seu coração e se entrega a alguém que não é confiável, ele está sujeito a ser ferido e, naturalmente, essa pessoa que foi ferida, ela vai se tornar alguém ansioso, preocupado e com medo também, porque a insegurança do amanhã com relação a esse relacionamento foi causado por uma imprudência de não observar detalhes que estão ali muitas das vezes escancarados na frente dessa pessoa, mas ela não pôde enxergar. Outro ponto aqui é que esperar, esperar é diferente de se acomodar. Esperar está relacionado a uma confiança, né? Nos termos bíblicos aqui. Esperar está relacionado a uma confiança de que Deus vai agir. A palavra diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é confiar que Deus está agindo, que Ele nos ama e que vai cuidar de nós. Isso é esperar. Esperar com confiança de que Deus, Ele não está parado, Ele está observando o que está acontecendo conosco e Ele está agindo, mesmo que a gente não consiga enxergar as suas ações, mas Ele está agindo. Então, esperar é diferente de se acomodar, porque também tem pessoas que interpretam mal as promessas de Deus e acabam agindo errado. E se acomodar é agir errado com relação a isso. Porque o que a palavra está dizendo para nós é confiar em Deus e fazer o que você precisa fazer. Ou seja, faça a sua parte e deixe a parte de Deus. Como eu disse lá no início, você precisa trabalhar, trabalhe. Você precisa ajuntar, ajunte. Porém, não tente fazer aquilo que está nas mãos de Deus. Ou seja, aquilo que você não consegue controlar, não te pertence, não se preocupe, não se desgaste com isso. Entregue a Deus, confiando de que Ele vai cuidar daquilo que você não pode cuidar. Então, esse ponto, esperar, é diferente de se acomodar. A palavra de Deus recomenda em vários textos bíblicos que nós não devemos nos acomodar. Tem pessoas que pensam: Deus vai cuidar de mim, por isso eu não vou trabalhar. Está errado. A Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, a recomendação de trabalhar, de correr atrás, né, é uma recomendação bíblica. Porém, devemos confiar de que aquilo que nós não podemos fazer, Deus irá fazer. O outro ponto aqui é priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus é saber que Deus está acima de nós, que Ele está acima dos problemas, que Ele está acima das questões humanas e que nós temos a possibilidade de nos relacionar com Ele. Então, priorizar o reino. Então você tem, diante dessa situação, duas opções. Ou você prioriza a preocupação com o dia da manhã, ou você prioriza o reino de Deus. É você entender, tem coisas que eu não posso fazer e tem coisas que eu posso fazer. Uma das coisas que eu posso fazer é fortalecer o meu relacionamento com Deus, ampliar a minha intimidade com Ele, me tornar alguém tão próximo de Deus que essa proximidade com Deus faça com que toda a minha preocupação seja dissipada. O que diz a palavra de Deus quando nos ensina assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, o verdadeiro amor é Deus, e se nós estivermos perto de Deus, que é o verdadeiro amor, todo medo será lançado fora. E eu disse que o medo, a ansiedade, é um tipo de medo. Priorize o reino de Deus. Como? Buscando o relacionamento com Ele através das devocionais, como nós estamos fazendo aqui. Todos os dias, estabeleça um tempo do seu dia para buscar a Deus através da oração, da leitura da palavra, da meditação, refletir. A palavra de Deus diz muito sobre meditar, né? O salmista, ele diz que bem-aventurado é aquele que
não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Meditar é pensar, é usar a palavra de Deus como base para as nossas decisões, como base, como fundamento para as nossas ações. Você costuma fazer isso? Então priorize o reino de Deus. Estabeleça ações, né, que vão fazer com que a sua comunhão com Deus se torne cada vez mais forte. E você vai ver que, à medida que a sua comunhão com Deus se tornar mais forte, as preocupações, as ansiedades, os medos, eles vão diminuir. É como a luz que chega num ambiente escuro e faz com que a escuridão se dissipe. Deus tem esse poder. Exercite a sua fé. Entenda que as questões da vida, elas, mais do que problemas para nós, elas também são possibilidade de usarmos aquilo que a palavra de Deus nos instrui como ferramenta para passarmos e superarmos essas dificuldades. A palavra de Deus nos diz, Tiago fala isso, que devemos ter grande alegria ao passarmos por tribulações, porque esses momentos, eles são fundamentais para que exercitemos e coloquemos em prática a nossa fé. Então você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, as dificuldades virão para que você ponha isso em prática, para que você creia firmemente, para que você veja a solução antes mesmo dela acontecer, para que a sua fé não seja somente teórica, mas prática, exercitada, e se torne um testemunho para você levar para outras pessoas. A palavra de Deus hoje é: não permita que a preocupação do amanhã roube a possibilidade de você viver o hoje. O dia que você tem é o hoje. E hoje, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E você vai ver que as outras coisas vos serão acrescentadas. Você acredita? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Obrigado, você que ficou até o final. Mais uma vez eu te peço, isso vai me ajudar muito. Deixe o seu like aí, deixe um comentário para eu saber que você viu e que essa palavra te abençoou de alguma maneira. E se você entende que outras pessoas precisam também ouvir essa palavra, compartilha com outras pessoas. Eu agradeço muito de coração você estar aqui, você me acompanhar. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida, te dê aquilo que eu não posso te dar. Se você quiser, coloque o teu nome aí, que eu me comprometo a estar orando também pela sua vida, pela sua família, ou por um pedido específico sobre qualquer coisa. Deus te abençoe e até a próxima.